Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou a professora Ana Carolina, esse é o Kelvin. E vamos para mais uma aula de biologia. Na aula de hoje vamos falar sobre os vertebrados peçonhentos e venenosos. Vamos lá? Quais são os objetivos dessa aula, né? Entender as diferenças entre animais vertebrados venenosos e peçonhentos e observar os diferentes padrões de dentição das serpentes. E vamos começar com uma reportagem. Cambô, o potencial farmacológico da nossa biodiversidade. Cambô é esse sapinho que aparece ali? É o nome popular do sapo da espécie Filomedusa bicolor. A secreção liberada pela pele desse animal é aplicada sobre pontos da queimadura na pele em rituais religiosos. Mas esse animal, ele possui uma toxina, uma secreção liberada pela pele, é utilizada como medicamento em rituais, né? O que será de tão interessante na pele desse animal? Por que ele secreta essa substância diferente, né? E é isso que nós vamos falar na aula de hoje. Esses animais que justamente produzem essas secreções, né? Será que eles são só venenosos? Será que eles são peçonhentos também? Você já aprendeu que existe uma variedade imensa de animais e que muitos podem causar diversos tipos de doenças. Mas qual a diferença entre veneno e remédio? Por que alguns animais são considerados venenosos e outros peçonhentos? Exatamente. Qual é a diferença, por exemplo? Como que eu sei quando um medicamento ele é realmente um remédio ou de fato é um veneno? Será que um remédio pode ser um veneno? Dependendo da dosagem? Até pode, não é mesmo? Vamos falar então sobre a diferença entre esses animais venenosos e esses que são peçonhentos? Então, o que são esses animais venenosos? Então, na verdade, animais venenosos são aqueles que produzem algum tipo de toxina, né? E que vão causar esse envenenamento através da ingestão ou do contato. Então, se você tocar nesse animal ou se você se alimentar desse animal, a toxina vai entrar em contato com a sua circulação sanguínea e daí vai causar diferentes tipos de reações. Inclusive, alguns podem ser até fatais, não é mesmo? Então, aqui nós temos, por exemplo, a rã ponta de flecha, nós temos o baiacu, né? A rã ponta de flecha é aquela que vai secretar uma toxina através da pele, né? Então, caso você toque, né? Indígenas, por exemplo, costumavam, né? Ou algumas tribos ainda costumam utilizar na zarabatana, né? Esse veneninho, justamente por isso que o nome da rã é ponta de flecha, eles utilizam na caça, né? E o baiacu, ele produz uma toxina, né? Que quando a gente se alimenta, é bastante perigosa, inclusive. Então, a rã ponta de flecha especificamente, né? Ela é da família Dendrobatidae, né? E ela tem essa coloração aposemática, então são várias cores diferentes e que chama muita atenção. Então, uma dica, se você for fazer uma trilha, por exemplo, se você vê um animal, né, que tem uma coloração muito forte, mantenha a distância. Por garantia, não é mesmo? Essa coloração é justamente um alerta para mostrar que esse animal é perigoso. Ok? E esse veneno, ele é produzido através da alimentação, né? Então, os animaizinhos com que ela vai se alimentar, ela vai justamente conseguir produzir essa toxina, tá? O baiacu. Baiacu é um outro exemplo de animal venenoso, né? Nesse caso, ele é da família Tetraodontidae, tá? E ele vai produzir uma toxina chamada tetrodotoxina, que pode ser fatal. Certo? É claro que alguns orientais, por exemplo, né, inclusive aqui no Brasil nós temos o comércio desse peixe para alimento, mas a pessoa que vai manuseá-lo tem que saber manusear justamente para tirar a glândula onde essa toxina é produzida, ok? Para que não ocorra nenhum acidente. E o exemplo da reportagem, o tal do cambô, que é a Filomedusa bicolor, né? Ela vai produzir uma toxina que é rica em peptídeos, né? Pedaços de proteínas, né? Como a filoceruleína, a filomedusina, filoquinina, hermofinas e as deutorfinas, tá? Inclusive, a hermorfina e deutorfinas são utilizadas em medicamentos como a morfina, por exemplo. Ok? É por isso que essa espécie é utilizada em rituais de algumas tribos indígenas. E vamos para a primeira atividade.
Os sapos ponta de flecha têm esse nome pelo fato de que algumas espécies foram documentadas como sendo utilizadas por algumas tribos indígenas da Colômbia para auxiliar na caça de animais, como macacos, por exemplo. Qual a finalidade de utilizar essa espécie de sapo na caça, né? Então aqui tem uma imagenzinha, né? Eles utilizam na ponta da zarabatana, aquela que eles têm que assoprar, ok? Então eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já volto com a resposta. E aí, conseguiu chegar numa resposta? Por que será, né? Qual que é a finalidade de utilizar essa espécie de sapo na caça? Né? Então, se você pensou, né, que eles produzem justamente esse sapo ponta de flecha, como eu já comentei, eles produzem essa toxina que vai ser excretada pela pele, tá? Então, os indígenas, eles utilizam essa toxina na ponta da zarabatana para matar a caça. Inclusive, dependendo da quantidade de toxina que é colocada na pontinha da flecha, como que funciona, né? Eles colocam na pontinha da flecha, a flecha é colocada dentro desse tubo e ele assopra, né? Dependendo da quantidade de toxina que eles colocam ali na ponta da flecha, ela tem um potencial tão fatal que se ela acerta um macaco, por exemplo, pode matar na hora. Tá? Então, é muito útil por essas tribos justamente para facilitar a caça, ok? Falamos dos animais venenosos, né, que são aqueles que você precisa tocar ou ingerir para que eles, né, transmitam essa toxina e que façam mal de fato. Agora a gente vai falar dos peçonhentos. Então, animal peçonhento é justamente aquele que é capaz de inocular o veneno na vítima. Então, através da dentição, né? Então, por exemplo, a gente tem entre invertebrados várias espécies que são capazes de fazer isso. Por exemplo, o escorpião, a aranha marrom, a aranha armadeira, são invertebrados capazes de inocular o veneno nas presas. Ok? Entre os vertebrados aqui eu coloquei 3 exemplos, né? São 3 exemplos de serpentes que têm essa capacidade de inocular o veneno, tá? Então nós temos aqui a cascavel, que você já deve conhecer, aquela que tem o chocalho na ponta da cauda, né? Esse chocalho, na verdade, é formado quando ela troca de pele, fica um restinho que resseca e vai formando esse barulhinho. Nós temos a surucucu, né? E a coral verdadeira, tá? São 3 exemplos de animais que têm essa capacidade, né? Teria essa capacidade de inocular o veneno. Tem uma diferença entre elas que a gente vai ver daqui a pouquinho. Com relação, então, à dentição, né? Eu falei que a gente vai falar sobre a diferença de padrão de dentição das serpentes e isso vai determinar, então, se essa serpente é perigosa ou não. Mas veja bem,
Se você encontra uma serpente numa trilha, não vai querer chegar perto nem tocar na serpente, não é mesmo? Deixa ela seguir o rumo dela e segue outro caminho, né? Ou deixa ela passar, aguarda ela passar e segue seu caminho, ou se afaste da serpente, ok? Então aqui nós temos os 4 padrões, né, de dentição. Tem a áglifa, essa áglifa são aquelas que não conseguem inocular o veneno, né? Então elas não mordem, né? O dente não consegue passar essa toxina, né, para a presa, tá? São aquelas, por exemplo, que vão matar através do enforcamento, né? Elas se enrolam no corpo da presa, quebram os ossos para daí se alimentar, por exemplo, né? Tem a opistóglifa, que vai ter uma presa mais atrás, né? Ela tem o dente capaz de inocular, mas ela teria mais dificuldade de inocular o veneno. Tanto que a picada desse tipo de cobra nem é tratado como de cobra peçonhenta, por exemplo, tá? Porque dificilmente ela consegue injetar o veneno. As mais perigosas, né, que seriam a proteróglifa e a solenóglifa, que são essas que estão aparecendo ali embaixo, tá? Sendo a solenóglifa a mais perigosa, porque justamente ela tem aquelas presas grandes, próprias para inocular o veneno na presa, ok? Com relação ainda sobre essa dentição, né, alguns exemplos de serpentes que vão possuir essas dentições diferentes. Então a gente tem a jiboia, que tem a áglifa, né? Ela não tem a capacidade de inocular o veneno, então ela não, né, a mordida dela não vai ser fatal, não vai ser perigosa. Opistóglifa, por exemplo, a cobra cipó, que também não consegue inocular o veneno, tá? Já da proteróglifa, a gente teria a coral verdadeira, né? Qual que é a diferença da coral verdadeira e da coral falsa? Bom, na verdade elas são muito parecidas, tá? É muito difícil você conseguir diferenciá-las assim só olhando sem ser especialista, ok? Então viu uma cobra colorida, se afaste. Deixa ela seguir o rumo dela e se afaste, porque não vale a pena, tá? A coral, ela vai ter essa dentição proteróglifa e ela precisa morder e mastigar para conseguir passar esse veneno, então não é tão simples como uma pequena picada, certo? Ela teria que mastigar ali a presa para conseguir inocular esse veneno, então é um pouquinho mais difícil, tá? E, claro, solenóglifa, né? A gente tem ali a cascavel, que basta uma picada que ela já consegue inocular o veneno, certo? E geralmente essa picada é rápida e ela foge em seguida, né? Dificilmente, inclusive, você consegue, né? Geralmente, quando você recebe uma picada de cobra, o que acontece? Geralmente as pessoas vão matar essa serpente. A ideia é que não mate, né? Você pode, de repente, tirar uma foto, se conseguir, para poder identificar, e caso ela esteja morta, daí sim, levar, né, no hospital, caso acontecer, né? Caso aconteça a picada, você leva para o hospital para conseguir identificar, tá? Para a natureza médica, né, são consideradas peçonhentas só aquelas que têm que, por exemplo, a gente vai ter um soro antiofídico, né, produzido, por exemplo, pelo Instituto Butantan aqui no Brasil, tá? Que vai ter ali para cascavel, né, e para surucucu, que são exemplos, por exemplo, de serpentes de interesse médico. Por quê? Porque é quando acontecem mais os acidentes, né, e elas vão ter o soro antiofídico, ok? E ainda sobre a dentição, né, que é a tal da solenóglifa, né, o tipo solenóglifa é o mais especializado em inocular a peçonha, tá? Esse dente capaz de inocular o veneno a gente chama de peçonha. E ele é característico das famílias Viperidae e Elapidae, tá? Quem são essas cobras, né? Então elas são dos gêneros Bothrops, que estariam ali a jararaca, jararacuçu, urutu, etc. E a crotalos, que seriam as cascavéis, né? Então aqui na imagem você consegue ver como que é o esqueleto, né? A formação do dente ali que tem a peçonha, com o músculo para você saber por onde que está vindo a glândula do veneno, né? E aqui quando ela abre a boca, né? E aparece essas duas peçonhas que são capazes de inocular o veneno. Então, como eu disse, quando acontece essa picada, ela é rápida e a cobra foge em seguida, ok? Ela não vai atacar, por exemplo, se ela não se sentir ameaçada, certo? E quando que ela vai se sentir ameaçada? Se você se aproximar ou pisar sem querer numa serpente. Caso contrário, dificilmente ela vai picar, ok?
Agora, como que a gente vai identificar essas serpentes, né? Então, se porventura você tem curiosidade de saber como identificar essas serpentes, existem várias dicas, né? Mas como eu falei para vocês, se você está fazendo uma trilha e topou com um animal desses, não se aproxime, procure se afastar, ok? Ou pare, deixa ela seguir o caminho dela e depois você continua a sua trilha, tá? Quais são as características que a gente teria que observar, então, na serpente para diferenciá-las? Então, seria a presença dessa fosseta loreal, que é essa aberturinha aqui, ó, próximo da narina, né? A fosseta loreal é justamente responsável por perceber o calor de outros animais, então ela consegue se localizar, né? Saber se tem algum outro animal por perto, justamente por conta da fosseta loreal. O guizo ou chocalho, que no caso da cascavel é bem característico, bem fácil de identificar. No caso da coral verdadeira aqui no Brasil, né, a gente está falando de serpentes brasileiras principalmente. A coral, né, tem essa coloração avermelhada, preta, né, alterna entre preto e vermelho, então é bem característico, dificilmente vai passar despercebido, né. E a dentição, né, proteróglifa ou solenóglifa. Solenóglifa com aquelas duas presas grandes, bem visíveis, né? É claro que você não vai tentar abrir a boca da serpente para saber se, né, qual dentição que ela tem, ok? Tá? Mas é uma característica para você saber diferenciá-las. Já em caso de acidente, o que você tem que fazer, né? Então, em primeiro lugar, evitar esforço. Né? Se por acaso você está numa trilha, levou uma picada, não pode fazer esforço, justamente para evitar, né, que esse veneno, essa toxina se espalhe rapidamente pela circulação, certo? Então isso vai retardar um pouco a toxina se espalhar, tá? Manter o local então elevado, né, para vir menos circulação sanguínea ali na região. Então se for na perna, manter a perna elevada. Levar o acidentado imediatamente ao hospital, né? Se for possível, né, levar a serpente junto para a identificação é melhor. Se não, uma foto ou descrição, né, fala como era, já vai ajudar bastante, né? Além de não amarrar ou fazer torniquete, justamente porque o torniquete e amarrar ali vai descaracterizar a picada. Né? Tem algumas serpentes, essas que têm a dentição solenóglifa, é muito fácil de identificar ali o tipo, o padrão da picada. Então, se você fizer o torniquete em cima, né, não vai dar para diferenciar ali. Né? Além disso, não vai ajudar em nada na distribuição, né, na circulação dessa toxina pelo sangue, ok? Não vai atrapalhar. Então, não adianta fazer. Não perfurar a ferida e não sugar o veneno também, né? Porque não são eficazes, não vai ter nenhum benefício, tá? E vai acabar atrasando, né, o atendimento dessa pessoa, o que pode, de repente, ser até fatal, tá? Agora, existem outros animais que são peçonhentos além das serpentes? Sim, todo animal que tenha, né, a capacidade, né, a peçonha de inocular o veneno, a toxina na presa, ele vai ser peçonhento. Então aqui nós temos o exemplo, o peixe-leão, ou Pterois volitans, né? Esse peixe-leão, ele tem cerca de 18 espinhos com glândulas que vão produzir esse veneno, tá? Eles são nativos da Indonésia, mas já é possível encontrar desse peixe em quase todos os oceanos do mundo, tá? Ele vem se espalhando e inclusive é bem perigoso por conta dessas glândulas de veneno, né? Ok? Outro exemplo são as arraias de água doce, né, do gênero Plesiotrigum, Potamotrigum e Paratrigum, né? O Potamotrigum, que é mais comum aqui no Brasil, tá? Então elas vão ter ali de 1 a 3 ferrões na dentina, que são localizados na base da cauda, então, né, estaria aqui na parte de baixo, né? E vão possuir essa toxina que pode até causar necrose. Tá? Inclusive teve um ambientalista, eu não lembro o nome dele, mas ele fazia vídeos, né, mostrando esses animais, né, e ele acabou morrendo justamente através, né, ele tentou pegar uma arraia e essa arraia, o ferrão acertou aqui na garganta e ele acabou vindo a falecer, tá? Então é algo para se preocupar, então não dá para simplesmente sair tocando nesse tipo de animal, porque é perigoso, ele tem essa capacidade, né, de inocular a toxina através do
do Ferrão, ok? E vamos para a segunda atividade. O Amazonas registrou 1.788 casos de acidentes com animais peçonhentos no período de janeiro a junho deste ano. Segundo o balanço da Fundação de Vigilância de Saúde do Amazonas, o ataque dos animais, especialmente de cobras e escorpiões, ocorre durante o período de vazante dos rios. Como esses acidentes poderiam ter sido evitados? Quais cuidados devemos ter ao fazer essas trilhas? Pensa um pouquinho e eu já volto com a resposta. E aí, conseguiu chegar numa resposta? O que poderia ter sido feito então para evitar esses acidentes todos, né? Que cuidados que deveriam ter nas trilhas para evitar? Então, por exemplo, quando vai fazer uma trilha, né, é procurar usar botas de cano longo, né, para evitar ali o contato maior direto com a perna, né? Caso aconteça um acidente. Evitar nadar em rios e lagos, né? Onde poderia ter serpentes, por exemplo. E andar sempre na trilha. Isso é muito importante. Evite sair da trilha nas laterais, né? Porque você não sabe o que pode encontrar, certo? Ok? Bom, nessa aula nós compreendemos as diferenças entre animais peçonhentos e venenosos, aprendemos a identificar a dentição das serpentes peçonhentas e diferenciá-las, conhecemos outros vertebrados venenosos e peçonhentos. Espero que você tenha gostado e até breve!